Agora, neste Jornal da Meia-Noite, para a análise e o comentário com o convidado da SIC Notícias, o historiador Adelino Cunha. Adelino Cunha, boa noite, seja bem-vindo. Vamos falar sobre coisas das últimas 24, 36 horas. Ontem, 2 caças F-35 holandeses escoltaram caças russos que estavam muito próximos do espaço aéreo da Polónia. A Polónia confirmou que o espaço aéreo não foi violado, mas lá andaram muito próximo caças russos. Agora soube-se também que bombardeiros russos andaram lá para os lados do Alasca, foram dar uma volta. Qual é o objetivo do Kremlin a fazer isto? Boa noite. Isto reforça a nossa percepção de que nós não sabemos como e quando é que o conflito vai acabar. E parece-me que estamos cada vez mais perto de um cenário em que as pessoas vão perceber que a derrota não será uma derrota convencional. Ou seja, nós sabemos todos, e estamos todos de acordo, que foi a Rússia que provocou a guerra e foi um pouco aquela repugnância daquela invasão daquele país que despertou esta empatia pelos europeus. E é esta dor empática que tem justificado este esforço de guerra dos europeus, dos americanos, no sentido de rearmar permanentemente a Ucrânia. Parece-me que estamos a chegar a um ponto em que todas as pessoas já perceberam que não vai haver uma solução para uma guerra convencional. Respondendo à sua pergunta concreta, vamos assistir se calhar a sinais deste género, é que nós não somos capazes de interpretar se fazem parte de uma estratégia de uma parte ou de outras, mas que vão contribuir muito para este clima de volatilidade. E me quero parecer que sempre que a Ucrânia tiver mais armamento pesado, começamos com as baterias antimísseis, passamos depois para os tanques, fala-se agora em F-16, haverá certamente um escalão a seguir. O que me parece é o seguinte, se a Rússia ficar esgotada militarmente do ponto de vista convencional, o que é que restará aos russos? Ou nós acreditamos que vai haver uma derrota total da Rússia ou da Ucrânia, ou o que é que nós achamos que acontece se a Rússia, do ponto de vista convencional, deixar de ter meios ou dispor para se defender? Parece-me que sempre que houver uma escalada do armamento da parte do Ocidente a armar a Ucrânia, que a Rússia tenderá sempre a escalar um pouco mais. E quando a Rússia esgotar os meios convencionais, ficará, parece-me, numa circunstância bastante delicada. E a questão que se coloca é, nós achamos que a ameaça nuclear é uma chantagem dos russos, ou há aqui, de facto, um fantasma que pode surgir a qualquer momento? Não me parece tão depressa haja uma resposta para a sua questão. Eu gostaria muito de contribuir para ela, mas não consigo neste momento avaliar o que é que significa em termos práticos. Em termos dinâmicas, eu acho que estamos a caminhar para um sentido em que vamos passar rapidamente o Rubicão, em que não haverá retorno a dar. E isso será atingido com a entrega de aviões ocidentais à Ucrânia, eventualmente, também trazendo para a nossa conversa a informação que está a ser avançada pela Sky News, que cita fontes de intelligence, portanto, fontes secretas ocidentais, que dizem que a Rússia está a concentrar muito poderio aéreo junto da fronteira com a Ucrânia. Helicópteros, caças diversos. Se houver um ataque, será essa a justificação que o Ocidente precisa para entregar aviões de combate à Ucrânia? E até onde é que isso pode ir? Eu fico um pouco, às vezes, chocado com a forma banal como nós falamos sobre armamento, sobre guerra, sobre escalada, sobre ameaças nucleares. Ao fim de um ano de conflito, nós estamos permanentemente a falar sobre calibres de armamento, sobre novos aviões, novos tanques. Parece-me que nós perdemos completamente a perspectiva neste sentido, em que já se percebeu que não vai haver, de facto, uma solução para o conflito que não seja negociar. E nós não há ninguém que eu tenha visto até hoje a dar um contributo sério nesse sentido. Não haverá, de facto, solução que não seja haver conversações entre as partes. Qual é a solução negociada, na sua opinião, Adelino? Em primeiro lugar, há que haver disciplinado para isso. Em primeiro lugar, vou dizer uma coisa cruel, mas vou dizê-la hoje. Eu acho que é necessário acabar com este rearmamento permanente da Ucrânia. Isto não coloca em causa nem o sacrifício que eles estão a fazer, nem a injustiça e até a obscenidade que foi a invasão da Rússia. Acabar com o rearmamento implicaria, provavelmente, a derrota da Ucrânia, rapidamente. Mas nós acreditamos que vai haver, ou seja, que uma potência convencional como a Ucrânia, um país como a Ucrânia que vai derrotar uma potência nuclear como a Rússia, uma potência que está a agir com base num ódio e na vingança, que quer reconfigurar o mundo. Nós, honestamente, nós achamos que a Ucrânia pode ganhar militarmente a guerra, porque ninguém acredita nisso, nem os americanos, que já começaram a fazer uma descolagem gradual neste sentido, que é preciso começar a arranjar um calendário para gestir a paz. Vai ser muito complexo. Temos de falar primeiro, se calhar, num armistício e depois, então, encetar o caminho da paz. Mas é necessário partir deste princípio. E depois, na discussão do caminho da paz, na sua opinião, isso deveria implicar então o quê? Em termos práticos, ou seja, primeiro terá que haver um compromisso em ambas as partes, que é necessário fazer o armistício, isso parece-me evidente. Aliás, se me permite só uma nota, se nós olharmos para o século XX, como é que acabaram as duas guerras?
A Primeira Guerra Mundial começou com o armistício, ou seja, as partes concordaram em cessar fogo e demorou 2 anos até depois aprovar o Tratado de Versalhes. Foi um processo longo entre o cessar-fogo e o processo de paz. A Segunda Guerra Mundial, que foi ontem para nós, acabou... Mas houve vencedores. Há sempre, e vencidos, há sempre. A Segunda Guerra Mundial acabou com 2 bombas nucleares sobre os Estados Unidos. Nesse caso, não armando a Ucrânia, na sua opinião, partindo do princípio que uma potência muito superior militarmente como é a Rússia ganharia? Não, eu não quero dizer isso. Não. Eu acho que às vezes, falo isto contra mim próprio, às vezes perdemos a perspectiva dos acontecimentos. O facto de eu propor, de eu defender, aliás, por princípio até ético, por imperativo moral, como o Kant dizia, que haja negociações de paz, não estou a defender de todo, primeiro, não estou a justificar a invasão russa, pelo contrário, foi uma obscenidade, mas a questão é esta. Nós achamos que é melhor uma guerra justa ou uma paz injusta. Essa é que é a questão. O que é que acha? Parece-me que devemos discutir o assunto, e nós não temos o assunto. Há uma vertigem... Mas prefere uma paz injusta? Eu prefiro que as pessoas conversem. Eu vejo uma vertigem permanentemente a falarem sobre armamento continuamente. Mas não tem opinião sobre o assunto então, é isso? Tenho, mas eu como historiador prefiro guardá-la para mim. Ou seja, nas minhas aulas do primeiro ano de História já falei com os alunos sobre este assunto. Mas como historiador, eu não quero a minha opinião aqui, mas quis ficar claro, aquilo que eu tenho dito aqui na SIC sobre o conflito e a perspectiva russa em nenhum momento significou que eu tenho algum tipo de simpatia pelos russos ou pela agressão dos russos. Mas isso não me tira a perspectiva. E eu continuo a achar que é um erro tremendo armar a Ucrânia neste sentido, porque vai haver uma escalada e se nós achamos que a Rússia vai desistir de uma guerra convencional assumida derrota, eu acho que nós estamos muito enganados. Fazer isto, eu peço para dizer, é um bocadinho de ingenuidade da nossa parte, vamos chamar das democracias europeias, que estão a reagir, e bem, neste sentido de uma dor solidária com aquilo que os ucranianos estão a sofrer, mas não se fala do essencial, que é como vamos construir a paz. Vai haver concessões das partes? Vai, certamente. Mas aquilo que têm dito inúmeros responsáveis internacionais, nomeadamente europeus, é que a paz atingir-se-á nas negociações quando a Ucrânia tiver uma posição de maior força. E nessa altura é que se deverá avançar. Até lá, não. Isso é errado? Rodrigo, eu compreendo esse argumento. Fala-se muito até da integridade territorial da Ucrânia. Eu pergunto qual? Aquela que é de fevereiro do ano passado, quando iniciou a invasão, a integridade do Donbass, que foi perdida pelos nacionalistas, ou a integrada da Crimeia de 2014. Qual é que é o território sobre o qual se vai negociar a paz? Porque esta questão também está em aberto. Quais é que são as fronteiras? A integridade territorial é aquela que é prevista pelo direito internacional, ergo, a pré de 2014. Então, permite fazer uma pergunta. O que é que as democracias europeias foram fazer em 2014 à Rússia, por exemplo, os franceses, foi Macron, depois da anexação da Crimeia? O que é que foi a ONU fazer a Moscou depois da anexação da Crimeia? Ou seja, há anexações moralmente justificadas e outras não, porque estamos a falar dos territórios de 2014, foram lá, os democratas europeus foram a Kiev, penso que foram a Moscou, eu sei que foi no âmbito do Campeonato do Mundo, e o António Guterres também esteve em Moscou depois dessa altura. Portanto, há aqui uma hipocrisia, um cinismo, que demora a desfazer-se. Eu sei que há demasiada emoção e que custa dizer isto quando estão pessoas a morrer permanentemente, mas acho que não nos deve ter a perspectiva de o essencial que é como dar sentido aos sacrifícios dos ucranianos. Reconstruir a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, reativar a economia, sem dúvida nenhuma, dar perspectiva europeia, claro que sim. Ajudar a construir a democracia, claro que sim. Mas sobre uma realidade que não era a de 2014, certamente. O nosso tempo está quase a terminar. Eu queria só pedir-lhe uma opinião muito rápida, e não é bem uma opinião, mais uma informação histórica. O governo sueco confirmou, a União Europeia está a estudar como usar bilhões de euros de bens russos apreendidos na Europa para a futura reconstrução da Ucrânia. E existe algum precedente na história, nomeadamente na história dos conflitos, nomeadamente na Europa, que seja semelhante a isto? E o que é que isso poderia implicar em termos de reconhecimento do ato à luz do direito internacional? Certo. Do ponto de vista do direito, não sei responder. Há um precedente que não tem exatamente grau comparativo, que é, durante o conflito, haver logo esse esforço de que uma das partes pague o conflito. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a pagar indenizações de guerra, fortíssimas reparações de guerra à França, nomeadamente. E foi parte dessa imposição feita pelas democracias europeias que provocou um caldo suficiente para que o extremismo depois viesse a surgir. Foi a imposição dessas condições a uma potência derrotada em definitivo. Portanto, eu gostaria que este tipo de diálogo fosse feito de forma construtiva e não imposto desta forma, que me parece a mim que é mais para alimentar um bocadinho as opiniões públicas, mantê-las, no certo sentido, inflamadas neste conflito, sem fazer nenhum esforço para construir a paz. Isso é que é complicado. E como é que foi depois da Segunda Guerra Mundial em matéria de reparações de guerra? Houve o Plano Marshall, a ajuda dos norte-americanos, que ajudaram fortemente os países todos europeus. Agora, usar os bens de um país para pagar a guerra, há um precedente, não durante o conflito, mas depois do conflito, a Primeira Guerra Mundial, que provocou a humilhação do povo alemão
que a seguir teve a crise de 29, ficou numa posição de desespero, e foi esse sentimento de humilhação que permitiu o radicalismo depois que os nazis tivessem triunfado. E que acabou por fazer cair a República de Weimar. Precisamente. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Boa noite. Obrigado.